Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu gostaria muito de agradecer à embaixadora da UniBenem pela oportunidade, a toda a equipe do consulado que trabalhou para que esse evento acontecesse hoje, ao coletivo Quilomba, coletivo de mulheres negras aqui de Nova York, e ao PUB, a todas as organizações envolvidas. Estou muito feliz de estar aqui hoje fazendo uma noite brasileira. Eu estou aqui desde agosto, em Nova York. Eu comecei a lecionar na NYU agora no começo de setembro. Está sendo uma experiência interessante, a primeira vez que eu moro fora do Brasil. E estar aqui no consulado hoje, fazendo esse lançamento, essa noite brasileira, para mim é muito importante, porque teve essa sinergia boa, né, do lançamento do meu livro, do Lugar de Fala, que saiu agora em agosto, Where We Stand, dia 27 de agosto. Ele foi publicado nos Estados Unidos pela Yale University Press. Então teve essa sinergia de eu estar aqui. Então eu estou dando aula e também fazendo uma série de lançamentos por algumas cidades nos Estados Unidos. Aqui em Nova York a gente já fez um encontro com o Ibram Kendi, acredito que algumas de vocês estiveram lá. Mas esse evento faz parte do meu calendário público como professora da NYU. E tenho participado de algumas feiras literárias. Semana que vem a gente vai para Georgia, o Spelman College, e também para a University of Georgia. Sexta agora, na verdade, dia 11, a gente vai estar em New Jersey, na Rutgers University, então quem quiser. E temos também, dia 25 de outubro, um lançamento na Politics and Prose, em Washington, D.C. E para novembro vamos fazer outra costa, né? Vamos fazer Califórnia também, a gente vai divulgando. Então eu estou bem feliz de poder divulgar o meu trabalho aqui nos Estados Unidos, porque a gente sabe que é difícil, sobretudo para nós, mulheres negras que escrevemos em português brasileiro, a gente ter a oportunidade de internacionalizar o nosso trabalho e de ter uma tradução em inglês, né? A primeira vez que eu tenho uma tradução em inglês, tenho traduções para alguns idiomas, mas o inglês realmente o mercado norte-americano é um mercado difícil de entrar. O mercado editorial estadunidense traduz 3% de livros ao ano, então muito pouco. E para o sul global ainda fica uma cota ainda menor, sobretudo para nós que estamos na América do Sul, mas é o único país em que falamos português, né? Então a gente acaba mesmo quando a gente fala do Hispanic Heritage Month, eu fui participar de um evento e eu falei, tá, mas eu não sou Hispanic, né? Eu falo português, apesar de estar na América do Sul. Então o Brasil é um continente, um país enorme, mas ao mesmo tempo é uma ilha, no sentido do nosso idioma, que acaba sendo uma barreira, mesmo quando a gente está com outros colegas latino-americanos. Então, um exemplo, a cadeira que eu assumi, o André Bello's Chair esse semestre, você pode dar aula em espanhol ou em inglês, né? Porém, para nós que somos brasileiras, a gente fica, né, se eu fosse, sei lá, chilena, eu poderia dar aula em espanhol tranquilamente. Então, por isso que é tão importante, eu acho que o Brasil, a gente está presente nesses espaços, porque a gente tem muitos intelectuais brasileiros foram muito importantes. A gente tem uma produção intelectual no Brasil excelente, e as pessoas acabam não conhecendo essa produção intelectual. Tivemos intelectuais incríveis, ficcionistas também, incríveis, e é muito importante que o Norte Global conheçam esses autores, essas autoras. E um dos objetivos da minha aula é justamente essa, né? Eu estou trazendo autoras do Sul Global, mas sobretudo autoras brasileiras para a sala de aula, que eu acho que é importante que os estudantes aqui tenham acesso. Dito tudo isso, esse contexto todo, que eu acho que é importante, por isso que eu estou tão feliz de estar aqui, respondendo às provocações do embaixador, vou começar pelo lugar de fala. De fato, né, esse conceito ele é muito deturpado, né, gente? Então, eu sofro muito, sofri, hoje não tanto, nas redes sociais, né? Então, eu via algumas discussões nas redes sociais sobre o lugar de fala e eu ficava, gente, não tem nada a ver, eu não escrevi nada disso. O que as pessoas estão falando? Então, Lugar de Fala foi um livro que eu publiquei em 2017, é o meu primeiro livro publicado, faz parte da coleção Femininos Plurais, a coleção que eu coordeno no Brasil, essa iniciativa editorial. E com a popularização do conceito, veio muito esvaziamento dele também, acaba sendo uma consequência da popularização. Então, o que eu vejo muitas vezes, né, nas redes sociais, hoje em dia eu não brigo mais, fui proibida pela minha terapeuta, então eu não brigo mais. Eu finjo
que eu não vejo. Se as pessoas estão lá falando, eu falo, estão falando, tá bom. Estou no exercício, para não me estressar mais com isso. Mas não é um interdito, né? Então, foi popular. Algumas pessoas entendem o lugar de fala como interdito, não é. O lugar de fala não é impedir ninguém de falar nada. Muito pelo contrário, o lugar de fala é discutir um interdito que já está posto. A gente quer discutir por que a gente não tem tantas produções intelectuais de mulheres brancas, negras, indígenas na universidade, por que a gente não tem produções de grupos que foram historicamente discriminados sendo debatidos, sendo legitimados. Agora, e lugar de fala não é o que se fala, é de onde se fala. Então, todo mundo pode falar sobre qualquer assunto, porque todos nós estamos localizados socialmente. Há grupos localizados no lugar do poder, do privilégio, e há grupos que, por conta das opressões históricas, acabam partindo de um lugar marcado por desigualdades. Então, isso significa dizer que uma pessoa branca pode e deve falar sobre racismo, porque nós vivemos em relações raciais. Se há um grupo sendo discriminado, há um grupo que discrimina. Se há um grupo que está sendo oprimido, não tendo oportunidades, há um grupo que se privilegia disso. Então, nós estamos em relações. Pessoas brancas podem e devem, só que elas vão falar de um outro lugar, que é, na maior parte das vezes, um lugar de quem acessou espaços de poder. Então, é muito importante que um professor universitário, por exemplo, ele reveja a sua bibliografia. O que ele está ensinando como visão de mundo para os seus alunos e estudantes. E quando eu digo isso, não é numa questão essencialista. A gente tem que ler autores negros porque eles são negros. A pergunta é outra. Se autores negros pensam o mundo, estão produzindo, por que eles não estão sendo referenciados? Se eles também produzem, se eles também pensam o mundo. E o segundo ponto é a pessoa branca que ela só lê autores como ela, que vem do mesmo lugar social dela, ela vai ter uma visão de mundo incompleta, né? E muito empobrecida também, porque é importante a gente ter contato com outras produções intelectuais, com outras visões de mundo, porque isso enriquece a nossa visão de mundo. Quando a gente lê a partir do lugar social, do que as mulheres estão produzindo, do que outros grupos estão produzindo. Isso não quer dizer porque é mulher, porque é negro, a produção é boa, não é essa a questão. A questão é da gente entender que se nós fazemos parte da sociedade, seria importante que os espaços refletissem essa pluralidade que já existe. Então, hoje, nas discussões sobre diversidade, as pessoas às vezes falam, mas discutir diversidade é colocar todo mundo que é diferente junto. Mas quem que é diferente? Primeiro, a gente tem que discutir a própria noção de diferença, como diz a Groda Quilomba, porque geralmente as pessoas que são localizadas no lugar do poder, elas se põem como a norma da qual todo o resto difere. Então, ele é a norma, o outro é diferente, mas nós somos mutuamente diferentes. Lugar de fala também pensar essa questão da alteridade, de você reconhece a minha humanidade, eu reconheço a sua e a gente troca, a gente compartilha essa humanidade e aí você aprende e ao mesmo tempo você ensina. Porque geralmente os grupos hegemônicos se colocam como a norma e todo mundo é diferente, mas ele não percebe que ele também é diferente. Então, o lugar de fala também é questionar esse lugar desse sujeito que se pensa universal e coloca todo mundo no lugar do outro, do diferente, e ele não percebe que ele também é diferente, ele também é específico, ele também fala a partir de um lugar. Então, um exemplo, é muito comum, não sei, um ficcionista, eu não sou ficcionista, mas um ficcionista às vezes vai descrever um personagem na sua obra. Era um pescador que, enfim, morava numa ilha e amava sua família. Aí, se ele vai descrever um personagem que é negro, ele vai dizer, era um pescador negro que morava em determinada cidade litorânea e amava sua família. Para um personagem, ele não acha que é importante dizer que é um pescador branco, ele já assume branco como universal. Mas quando ele vai descrever um personagem negro, ele coloca negro porque ele já assumiu que o negro é específico. Então, ele não compreende que o pescador branco, ele também parte de um lugar, ele não é universal, ele também é específico. Então,
também é questionar o que a gente entende dessa universalidade, que é pautada nesse lugar do masculino e da branquitude. Né? Todo mundo é diferente de mim, mas eu não sou diferente de ninguém. Então é importante a pessoa branca também se colocar nessa equação e compreender que ela também fala a partir de um lugar, que é o que a gente tem discutido nos últimos anos no Brasil, até porque a discussão no Brasil avançou nos últimos anos, sobre a importância da gente trazer outros olhares, uma multiplicidade de vozes, em vez de legitimar só uma voz como a voz da verdade, a voz que é considerada legítima. Aquela produção, a única produção considerada conhecimento válido. Né? Então, o lugar de fala é também, em primeiro momento, todo esse questionamento. Num segundo momento, né, porque a gente desnaturaliza esse lugar do poder como um lugar natural, mas sim como um lugar que foi construído socialmente, é também pensar o lugar de fala como uma postura ética. Então, dito tudo isso, a gente já compreendendo que as pessoas partem de lugares diferentes, que nós não estamos presentes nos espaços, não é por uma questão de capacidade, mas de oportunidade, porque o debate é sobre oportunidade, não sobre capacidade, o que uma pessoa privilegiada do seu lugar social pode fazer? Então, se você é gestor público, você pode pensar políticas públicas com um olhar interseccional, que eu já vou explicar a interseccionalidade. Se você é educador, seja da educação básica ou professor de universidade, rever sua bibliografia. Se você é, enfim, mãe, pai, o que você está apresentando para o seu filho como história do Brasil, como história dos Estados Unidos. Então, uma história que é apresentada só a partir da perspectiva da população branca é uma história incompleta. Né? A gente pode citar Walter Benjamin, que é um filósofo que eu gosto muito, no seu trabalho Tese sobre o Conceito de História. Ele afirma, né, que a história é contada pelo ponto de vista dos vencedores. E que se a gente não refuta essa história, os vencedores nunca cessam de vencer. Precisa contar a história a contrapelo, ele fala. Isso também dá para pensar lugar de fala a partir da obra de Benjamin. Como é que a gente conta essa história a contrapelo a partir da perspectiva dos vencidos, como ele diz? Porque senão os vencedores nunca cessam de vencer, porque é a história que é contada dos grandes... no Brasil, por exemplo, até em Portugal ainda é muito assim, né? Os portugueses que civilizaram o Brasil, os grandes bandeirantes, e aí você tem estátuas, você está sendo contada nas escolas, e a historiografia tradicional que é contada, e se ela não é refutada, eles nunca cessarão de vencer, sempre serão colocados no lugar de quem foi civilizar os selvagens, levar a cultura e a civilização para os indígenas e para os negros que não tinham alma, ou segundo as teses do racismo científico, né, do racismo biológico do século XIX, que inferiorizou a população negra como uma forma de justificar a dominação da Europa nas Américas, né, que essa ideia de que o negro tem um cérebro diferente, que o negro é ligado à força física, não é racional. Tudo isso foram teses estudadas por intelectuais, como Bobinot na França. No Brasil, Nina Rodrigues era adepto dessa tese, e que prevaleceu durante muito tempo, essa visão do racismo científico. Ainda bem que, né, hoje em dia, em todos os lugares sérios que se produz ciência, isso é refutado, mas isso só pode ser refutado porque vieram outras pessoas refutar essa história, contar a história a contrapelo e dizer que, na verdade, naquele momento específico da história, a ciência foi utilizada como uma forma de justificar a opressão. Assim como a gente pode falar de sexismo biológico, de várias outras formas de opressão, quando a ciência é utilizada para querer justificar uma opressão que é criada socialmente. Então, o lugar de fala é isso. Então, vamos refutar a história, as pessoas brancas entenderem do seu lugar social, como elas podem impactar de maneira positiva nos outros lugares, em vez de naturalizar os lugares ou acreditar que, muitas vezes é o que dizem quando as pessoas não compreendem o conceito, não é o meu lugar de fala, então eu não vou fazer nada. Não, mas você parte de um lugar. Qual que é a sua responsabilidade do seu lugar de criar ações para impactar esses outros lugares? E quando eu falar de interseccionalidade, que é um conceito que hoje está também muito difundido, dá-se ao crédito a Kimberly Crenshaw, professora da Columbia University, de ter cunhado esse conceito em 1989, na sua tese de doutorado,
ela é do direito, ela estava estudando uma ação que mulheres negras moveram contra a General Motors na época, e era uma ação porque, elas moveram porque as mulheres negras essa ação? Porque a General Motors contratava homens negros para trabalhar na linha de produção e mulheres brancas para trabalhar como secretárias. E mulheres negras não eram contratadas, e elas moveram uma ação acusando a General Motors de discriminação, uma vez que elas não estavam sendo contratadas. Só que elas perderam essa ação, porque o juiz entendeu, né, isso falando a partir do trabalho da Crenshaw, que não havia discriminação de raça, porque homens negros eram contratados, e não havia discriminação de gênero, porque mulheres brancas eram contratadas. Mas mulheres negras que não são nem homens brancos, nem homens negros, nem mulheres brancas, ficavam de fora. Então, ela foi pensar um conceito para refletir sobre esses grupos que estão nesse lugar da encruzilhada, né? De mulheres que a gente intersecciona mais de uma opressão. Né? Então, como que fica o lugar da mulher negra, que não é nenhum nem outro? Então, é refutar a categoria raça universal de raça, que universaliza no homem, e a categoria universal de gênero, que universaliza na mulher branca. Então, é refletir que todas essas opressões, elas agem conjuntamente e colocam a mulher negra num lugar muito específico. Então, para nós, mulheres negras, não faz sentido a pergunta contra qual opressão a gente vai lutar, porque todas essas opressões, a combinação delas, da opressão de raça, classe e gênero, coloca a mulher negra num lugar muito específico, né? Que acaba sendo, ela vai experimentar um gênero racializado. Então, e dito tudo isso, não significa, como a gente também vê nas redes sociais, que trata-se de uma competição de opressão. As pessoas colocam, às vezes, a interseccionalidade como uma competição. A mulher negra sofre mais, a mulher indígena sofre mais, a mulher trans sofre mais. Quando, na verdade, tanto a Crenshaw, no Brasil, Lélia Gonzalez, que na década de 80 já estava discutindo interseccionalidade, mas não é colocada na literatura internacional, porque estava produzindo em português brasileiro, já estava discutindo no seu trabalho racismo e sexismo na cultura brasileira na década de 80. Antes até da obra da Crenshaw, é de 81, racismo e sexismo na cultura brasileira. E a própria Luísa Bairros, que também no seu trabalho Nossos Feminismos Revisitados, vai dizer que não se trata de competição, mas se trata de entender que a mulher negra vai experimentar a opressão de raça de forma diferente do homem negro. E ela vai experimentar a opressão de gênero diferente da mulher branca. A gente quer entender como essa opressão funciona. Não se trata de dizer quem sofre mais. Então, e por que a gente precisa descobrir como que se dá essa opressão? Para a gente nomeá-la. Porque ela fica implícita dentro dessa categoria universal de raça e gênero. Então, um exemplo prático. Interseccionalidade não é só uma ferramenta teórica, mas também uma ferramenta para pensar políticas públicas. Então, um exemplo. Quando saiu o mapa, quando a Maria da Penha completou 10 anos, em 2016, saiu uma pesquisa chamada O Mapa da Violência no Brasil. E os dados dessa pesquisa foram muito interessantes. Porque em 10 anos de Lei Maria da Penha, diminuiu o assassinato de mulheres brancas no Brasil em 10%, em 10 anos de lei. Então, bom, essa política funcionou. Porém, no mesmo período de 10 anos, aumentou em quase 55% o assassinato de mulheres negras. Mesmo período, mesma política. Então, qual é a resposta para isso? Provavelmente porque faltou um olhar étnico-racial na hora de pensar essa categoria mulher. Porque se a gente não nomeia mulher negra e toda a consequência de partir desse lugar, ela sequer vai ser visível para a política pública. E a invisibilidade mata, né? O que Foucault chamava de deixar morrer. Porque você sequer nomeou. Então, como que você fez uma política baseada na realidade de um grupo de mulheres que não dá conta da realidade das mulheres negras? Então, para a mulher negra, não basta você só dizer denuncie, quando a grande maioria ainda mora em territórios periféricos, que elas sequer podem chamar a polícia nesses territórios. Há uma relação desse grupo com a polícia muito diferente
de uma mulher branca de classe média, porque é a mesma polícia que, infelizmente, no Brasil, a gente tem dados aí alarmantes de brutalidade policial contra jovens negros, que são filhos dessas mulheres. Muitas vezes os centros de referência que apoiam, que acolhem essas mulheres, às vezes ficam no centro da cidade. Se essa mulher mora numa periferia, muitas vezes ela não tem dinheiro no transporte. Então, a lei ela é importante? Fundamental, a gente precisa ter um marco legal. Mas, para que a gente consiga dar conta da realidade dessas mulheres, a gente precisa pensar a rede de proteção à mulher para além da questão legal. Senão, essas mulheres como que aconteceu com esse dado concreto, né, teve aí um aumento do assassinato dessas mulheres. Então, interseccionalidade traz a importância da gente nomear uma realidade. Eu preciso nomear qual é a realidade da mulher negra como grupo no Brasil, estruturalmente falando, não individualmente. Não nos interessa que a experiência individual. Porque, por mais que sejamos mulheres negras, eu tenho uma diferença, tenho certeza que eu tenho uma experiência diferente da Inês, por exemplo. A gente tem, ela mora aqui no Brooklyn, eu moro em São Paulo, estou aqui temporariamente. Eu cresci em Santos, ela cresceu em outra cidade. Individualmente a gente vai ter experiências, não nos interessa pensar, até porque não tem como a gente pensar ferramentas para pensar a questão individual. O que me interessa é quais são as experiências que eu e ela compartilhamos por sermos mulheres negras, é isso que interessa. E provavelmente a gente vai ter compartilhado experiências de discriminação na escola, provavelmente a gente vai compartilhar experiência de discriminação no trabalho. E no Brasil, quais são os dados em relação às mulheres negras? Infelizmente, ainda a grande maioria no trabalho doméstico, em trabalhos precarizados, um alto índice de violência sexual contra meninas e mulheres. É isso que me interessa. Mas se eu não pensar a categoria mulher negra, eu sequer vou conseguir ter um dado, porque eu sequer nomeei aquela realidade. Então, é por isso que a interseccionalidade é tão importante, porque a gente vai experimentar as opressões de maneiras diferentes, mas eu preciso ter esse dado até para demandar mudanças do poder público. Olha, esses são os dados que a gente tem. A gente precisa criar políticas pensando nesse grupo. Ou quando eu digo, vou fazer política para a juventude. Eu fui secretária adjunta de Direitos Humanos em 2016 no município de São Paulo, e a gente tinha dentro da secretaria uma coordenação de juventude. Bom, tem que pensar a política pública para a juventude de São Paulo. E eu dizia, tá, mas quem é essa juventude? As pessoas não são uma massa abstrata. A juventude que cresce nos jardins, em Pinheiros, é diferente da juventude que está no Jardim Ângela e na cidade de Tiradentes. Se eu não tiver essa visão, eu vou fazer uma política que se pretende universal, mas que não vai dar conta da realidade de uma série de jovens que vão experimentar a juventude a partir da experiência da classe, da opressão de classe, da opressão de raça. As meninas no Brasil, a gente tem alto índice de meninas de gravidez na adolescência. Então, isso significa que as meninas estão vivenciando a juventude a partir de uma outra realidade. Então, se eu não tiver esses dados, eu vou fazer uma política para quem? Que juventude é essa? Então, quando as pessoas falam eu governo para todos, eu falo, tá, mas quem são esses todos? Eu preciso ter os dados. Quem são essas pessoas? Quais são as realidades que essas pessoas estão enfrentando como grupo? Para eu poder fazer uma política que, de fato, atinja o seu objetivo. Então, acho que às vezes é esse olhar que as pessoas não compreendem da interseccionalidade, que não se trata de dividir. Às vezes nós somos acusadas de dividir o movimento, muito pelo contrário, isso é uma inversão lógica, porque o racismo, a opressão de classe e o sexismo já dividem a sociedade já é dividida. Ao nomear, nós queremos combater divisões que já estão postas. Porque se eu não nomeio, eu continuo falando, nós mulheres, negando que há várias possibilidades de ser mulher, para quais mulheres eu estou pensando em política? Ou a juventude, mas para qual juventude eu estou pensando nessa política? Então, interseccionalidade é a gente ter essa visão de que quando as opressões elas ficam nessa encruzilhada, a gente precisa nomeá-las para poder pensar saídas emancipatórias para elas. E com o nosso histórico de país, que infelizmente negou a existência do racismo durante tanto tempo, esse debate às vezes se torna ele foi mais difícil, porque durante muito tempo se validou essa ideia do mito da democracia racial,
essa ideia de que o Brasil não era racista, que só nos Estados Unidos e na África do Sul, países onde existia segregação legal, e o Brasil, o país último das Américas, a abolir a escravidão. No pós-abolição, não criou nenhum tipo de política para incluir a população negra na sociedade brasileira, e logo depois diz, não somos racistas, somos um país mestiço, em que todo mundo vive harmoniosamente, e a negação do racismo ela é deliberada. Por que a gente vai lutar contra algo que não existe? Então, o papel dos movimentos negros, intelectuais, negros e brancos também, que não aderiram a essa tese da democracia racial, foram muito importantes para que hoje o Brasil se entendesse como um país desigual, que a raça produz desigualdades, que não dá para discutir classe sem discutir raça, porque nós somos pobres porque somos negros, não ao contrário, no caso da população negra. Então, que é um país que tem uma dívida histórica para com a população negra, no sentido de que se a escravidão durou 354 anos, está falando de quase 4 séculos de trabalho forçado, sem remuneração, disso que a gente está falando. E quando termina, a Lei Áurea tem um parágrafo, não se cria nada, nenhum tipo de política para incluir essa população. Então, as mulheres negras saem do lugar de escravizadas por trabalhadoras domésticas, e nesse período de pós-abolição, que é a que a gente chama de industrialização do Brasil, há o incentivo da ida dos imigrantes europeus para o Brasil, para cumprir uma política que ficou conhecida como a política oficial do branqueamento, que queriam mesmo branquear a população brasileira. Claro, vieram com situações difíceis, vieram tendo que trabalhar, pobres, mas não vieram como escravizados, vieram como trabalhadores. E é muito interessante, que é por isso que a gente tem que conhecer a nossa história. Eu sempre falo isso para os meus alunos, vocês têm que conhecer a história, porque quando a gente estava discutindo cotas no Brasil, a primeira universidade foi a UERJ em 2001 a adotar. Não sei se vocês lembram, vocês podem ser muito jovens, talvez as pessoas mais da minha geração vão lembrar tudo que saía na mídia, o terror que se fazia, as pessoas contra as políticas afirmativas, querem importar os Estados Unidos, todo um terrorismo que foi feito naquela época. E eu lembro de conversar com colegas meus descendentes italianos, porque o Brasil tem a maior comunidade italiana fora da Itália. Isso é um absurdo, as políticas, agora os negros querem benefícios, não sei o quê. E eu falei, olha que interessante, você é descendente italiano, não é? Sou. Olha que interessante. A Lei de Terras de 1850, que foi um instrumento legal que criou muitas desigualdades no Brasil, ela determina que a partir daquele momento só vai ter acesso a terras no Brasil quem pode comprar do Estado. Em 1850 a gente estava ainda sob o período da escravidão, logo pessoas negras não ganhavam salário, logo elas não tinham condições econômicas de comprar terras, né? A gente diz que é a partir desse momento que se cria uma elite fundiária no Brasil. Mas muitos desses imigrantes europeus, quando foram para o Brasil, a partir dessa lei de terras, receberam terras do Estado brasileiro, que a gente chama de colônia italiana, colônia alemã, e que muitos intelectuais negros brasileiros vão dizer que foi o primeiro ato de ação afirmativa do Estado brasileiro, terras. Muitos receberam terras. E eu falei, você sabia disso? Não. Eu falei, olha que interessante. Agora você está contra uma ação afirmativa para o meu povo, mas você esquece que o seu recebeu também. Eu não sabia. É por isso que a gente tem que conhecer a história. Senão a gente repete esses mesmos erros e não compreende todo o nosso contexto. Então, receberam terras para iniciar suas vidas. Meus pais foram, comprar um apartamento com financiamento da Caixa. Eu já era quase adolescente quando eles conseguiram quitar o apartamento, e muitos até hoje não conseguem. Como a população negra não recebeu terras, é quando começa o processo de favelização no nosso país, e até hoje, a grande parte das pessoas que moram em periferias ou não tem terras, não tem onde morar, são pessoas em situação de rua, são pessoas negras. Mas de onde que isso vem? Então, se a gente não compreende, a gente vai reproduzindo essa lógica, esquecendo-se disso, né? Eu fui uns 2 anos atrás, eu fui para o sul do Brasil, uma amiga minha, mais de 20 anos, uma mulher negra, ela passou no concurso para juíza no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e ela está lá na Serra Gaúcha. E eu fui visitá-la lá, passar uns dias com ela, e a gente foi fazer um passeio pela Serra Gaúcha, muito bonita de natureza, linda de natureza.
E aí a gente estava passeando, não, realmente muito linda, os lugares ótimos para tomar vinho, comer queijo, muito bonita a natureza. E a gente foi passeando lá, porque a gente também tem que ir nesses lugares, porque não é mesmo? E a gente passeou, uma delícia, e a gente chegou numa cidade chamada Nova Petrópolis. Aí tem um arco na cidade, assim, logo na entrada, a cidade mais germânica do Brasil. Aí eu falei, vamos passear na cidade mais germânica do Brasil. Aí a gente foi passear. Sentamos num restaurante, comemos, foi uma delícia. E aí, a gente andando, passeando de carro, aí a gente parou num lugar que estava assim escrito o Passeio das 9 Colônias. Você podia contratar para passear pelas novas colônias. E o conhecimento é bom, mas ao mesmo tempo você fala, terras do Estado brasileiro. Fazer esse passeio não, vamos tomar vinho, fazer outra coisa. Mas provavelmente aquelas pessoas não sabem, talvez, dos seus descendentes, de onde que essas terras vieram. E eram muitas terras. Em São Paulo, a gente tem até hoje uma parte de Santo Amaro e Parelheiros, que foi cedida também para os alemães, a gente tem até hoje lá a festa alemã. Foram terras cedidas também. E aí as pessoas não sabem disso e falam, mas cota na universidade para negros? É por desconhecimento da nossa história, né? Por isso que é importante a gente saber. Então, o Brasil tem todo esse histórico de negação, né? É um país que se firma muito pela negação do racismo. E é justamente por isso que foi muito mais difícil de todo o trabalho de reconhecimento. Então, as políticas de ações afirmativas no Brasil começam mais fortemente em 2001, porque foi o ano que o Brasil participou da Conferência de Durban na África do Sul, e o Brasil é signatário do documento final dessa conferência, e é pela primeira vez que o Estado brasileiro reconhece que a escravidão foi um crime contra a humanidade. E aí, quando se começam a se estabelecer algumas políticas, a UERJ em 2001, a UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, em 2003, a Universidade de Brasília, o UNB, em 2004, e a gente tem a Lei Federal em 2012. E o Brasil avançou muito, né? Para terminar, é tudo isso para dizer o quanto que nós, no Brasil, nós avançamos bastante. A gente tem muita expertise em debater políticas públicas, em debater raça, em debater essas questões interseccionais. E a gente não deve nada para nenhum país do mundo nesse debate. Mas é o quanto que às vezes a gente precisa se apropriar e ter autoestima das nossas produções, porque muitas vezes a gente se intimida muito quando a gente vem, às vezes, para um outro país, e aí você vai ler Lélia Gonzalez, década de 80, e você fala, gente, década de 80, essa intelectual já estava pensando uma luta transnacional, pensar o conceito de americanidade, você fala, uau! Aí você lê tantas autoras, tantos autores no Brasil que foram importantes para a formação do pensamento brasileiro, e que a gente acaba, muitas vezes, só valorizando muito o que vem de fora, e a gente deveria trocar mais. Com isso, não estou dizendo que a gente não tem que ler os intelectuais que estão de fora, muito pelo contrário. Mas estabelecer uma troca. Minha primeira tradução foi para o francês, né? Então já fiz bastante lançamentos na França. O Brasil está muito à frente da França no debate racial. Mas assim, muito à frente. A França não discute raça, é proibido também. Por conta que remete à Segunda Guerra, enfim. Eles não têm dados baseados em nada, não tem estatística. Se você não tem estatística, você não sabe como a população negra na França vive, não tem estatística, até hoje. Na Itália, tenho tradução para o italiano, bicho. Na Alemanha, engatinhando, a gente tem todo um referencial aí, teórico muito potente e exemplos práticos. E que a gente tem que começar a se orgulhar mais disso. Na França também, por exemplo, eles usam o termo prostituição infantil. Eu lembro que eu estava lá em 2019 participando de um programa chamado Personalidade do Amanhã, do governo francês, e a gente se reuniu com muitas autoridades, e eles falaram o termo prostituição infantil. Até meu ouvido fez assim, eu falei, como assim prostituição infantil? Não, no Brasil a gente usa exploração sexual de menores. Não, porque aqui na França a idade de consentimento é 13 anos. A gente usa prostituição infantil. Aí eu fiquei, vocês têm que aprender com o Brasil. Mas aí a gente às vezes chega lá todo, eu sou brasileira, a gente tem que ter mais autoestima, né? A gente tem aí uma série de problemas? Temos.
Mas temos muitas coisas boas, inclusive intelectualmente falando. Culturalmente nem se fala, né, gente? Brasil, eu sempre falo, não tem nem comparação. Culturalmente, a riqueza que é aquele país. Se você vai para o Maranhão, é um Brasil. Você vai para o Piauí, é outro Brasil. Você vai para a Bahia, é outro Brasil. Você vai para São Paulo, é outro Brasil. Você vai para o Acre, é outro Brasil. A gente tem uma diversidade cultural imensa. É um país tão rico culturalmente, o Brasil. Uma coisa maravilhosa. Mas a gente é riquíssimo também, intelectualmente falando. E o tanto que a gente tem para trocar e ensinar para o resto do mundo, e que a gente acaba sendo barrado por conta de todas essas políticas, a de tradução é uma delas, muito difícil. É mais fácil quando você é novelista, né? Quando você é ficcionista, é mais fácil, né? Do seu livro ser traduzido. Agora, ensaios, pensamento crítico, as pessoas não estão muito interessadas no pensamento crítico desenvolvido no Brasil. É mais difícil para nós conseguir tradução quando somos não ficcionistas. Sobretudo aqui nos Estados Unidos, tem toda uma tradição já de teoria racial crítica e tudo mais. Mas a minha vida aqui nos Estados Unidos é ficar provocando os intelectuais estadunidenses. A minha vida é fazer isso. Porque assim, a Lélia Gonzalez já foi na década de... Cabengueira Mulher foi em 1975. Não sabia. Por quê? Vocês não estão traduzindo. Cadê vocês traduzindo, essas pessoas aqui? Cadê vocês trocando? Quando vocês vão para o Brasil, a gente estende o tapete vermelho, recebe... faz todo um exercício para entender e contratar tradução. Eles vão lá falar inglês, ninguém nem se importa de não falar o português. A gente faz todo um... E cadê o movimento para cá? Então, todas as vezes que eu encontro elas, eu sou próxima de algumas, lá vem a Djamila falar, falo mesmo. Porque precisa estabelecer troca com a gente. Porque a gente, no Brasil, a gente recebe as pessoas, a gente... faz parte de movimentos para traduzir. Eu fiz parte de movimentos para traduzir a Angela Davis no Brasil, a Collins, todas elas. Organizei um livro da Audre Lorde. A gente está fazendo um movimento lá. Mas é importante que esse movimento seja feito aqui, porque senão é mais uma vez essa visão, né, de que eles têm a nos ensinar, mas não têm a aprender com a gente. E muitas vezes nós brasileiros temos também esse complexo de vira-lata, de referendar mais do que vem de fora do que os nossos próprios intelectuais, as nossas próprias produções. E, de novo, eu acho que a gente tem que estabelecer essas trocas. Com isso, de novo, não estou falando que não é para ler intelectuais estadunidenses, elas são importantes, eu ensino sobre elas, mas eu também quero que elas ensinem sobre as nossas. Assim como na França, na Europa, em outros países da Europa, a Europa ainda é menos fechada que os Estados Unidos nesse sentido. A gente consegue entrar até com menos dificuldade. Aqui é muito mais difícil mesmo de entrar. Aqui é o epicentro mesmo, é a visão imperialista, é muito mais difícil. Só que a gente no Brasil tem muito essa romantização da luta negra estadunidense e desconhece a nossa própria luta. Se você vai para o Maranhão, saber do movimento da balaiada, do negro Cosme, que é uma figura importante, em Fortaleza, o Dragão do Mar, a gente não sabe às vezes das nossas próprias figuras que lutaram num outro contexto. Tem como a gente comparar contextos que são diferentes? Agora, como que a gente traz toda essa riqueza do Brasil e traz aqui para a mesa para dialogar e de cabeça erguida, sem se sentir inferiorizado ou pedindo desculpas. A gente já começa pedindo desculpa. Desculpa pelo meu sotaque. Claro que eu tenho sotaque, sou brasileira. Por que eu vou querer imitar um nativo? Eu não sou nativa daqui, eu sou brasileira, então eu vou falar com sotaque. É o meu sotaque. Sotaque é uma identidade, sotaque não é errado, não se corrige sotaque. E mesmo entre as pessoas que falam inglês, os English speakers, são vários sotaques. Eu já fui para o Deep South, Carolina do Sul, nossa, é um sotaque muito diferente do aqui de Nova York. E pessoas que falam espanhol, se você vai para a Argentina, porteño, é muito diferente quando você vai para a Colômbia, e aí se você vai para a Espanha, você vai ouvindo, são vários sotaques espanhol diferentes também. A gente não fala, o português nem se fala, o português que a gente fala no Brasil, o português de Portugal, como é diferente também, apesar da gente se compreender. E às vezes a gente chega aqui pedindo desculpas por ter sotaque. Quando, independente do idioma que você fala, a pessoa que fala francês, nascida na França,
ela vai falar um francês diferente da pessoa que nasceu na Martinica. Vai falar com sotaques, vai trazer cada local, vai trazer as suas identidades. Né? Então, às vezes, a gente fica muito num lugar, às vezes, de não reconhecimento de quem a gente é enquanto povo, quando a gente tem uma cultura e uma intelectualidade riquíssima. E é o que eu tento fazer agora, tanto dando aula, e os alunos estão gostando bastante, a turma está bem cheia, acabei aceitando alunos de outros cursos. Tem alunos estadunidenses, porto-riquenhos, brasileiros. Quero convidar todos vocês para o nosso próximo evento público. Teve o Ibranquende, agora semana que vem, a próxima terça, vai ter um encontro com 2 brasileiras. Fiz questão de colocar no meu calendário, de trazer 2 intelectuais brasileiras. Uma delas é a Selma de Aldina, coordenadora do livro Mulheres Quilombolas, que é um livro que a gente publicou pelo meu selo, o primeiro livro no Brasil publicado, escrito por mulheres quilombolas, primeiro da história do Brasil. Ela vem para falar sobre as mulheres quilombolas, junto com a Alessandra Devulski, que é uma autora que a gente publicou também na coleção Femininos Plurais, que escreveu o título Colorismo. Então seria muito bom a gente ver aquela Enoiu cheia de brasileira, prestigiando as nossas autoras, que vão falar em português com tradução simultânea para o inglês, que também é importante marcar esse lugar. A Selma não fala inglês, então porque ela não fala inglês, ela não pode vir palestrar nos Estados Unidos. Os estadunidenses também não falam português, parece não há, então a gente tem que marcar esse lugar também. Então eu falei, não, o Ibranquende, estadunidense, vamos fazer em inglês. Agora, elas duas a gente vai fazer em português, com tradução simultânea para o inglês. Terça-feira, 19 horas, lá no prédio do King Juan, da NYU. Espero que vocês possam prestigiar nossas autoras. Trazendo essa produção das mulheres quilombolas, que estão pensando território, que estão pensando mudança climática, que estão pensando tudo junto, porque é interseccional, não tem como pensar, não tem história sem geografia, porque não tem história sem território. Então, como é que a gente pensa o território? Como é que a gente pensa a questão ambiental a partir da perspectiva do racismo, que as pessoas negras acabam sendo as pessoas que vivem mais em lugares sem saneamento básico, sem acesso à moradia digna? Tudo isso está interligado. Então, para terminar, entender que interseccionalidade, de novo, não é essa competição, mas é pensar que todos os assuntos estão interligados. Então, quando a gente vai discutir, por exemplo, isso aqui, infelizmente, hoje no Brasil as pessoas tratam como problema identitário, né? Agora é a moda chamar de identitário. Como se branquitude não fosse uma identidade, só a negritude. A masculinidade não fosse uma identidade, só ser mulher fosse. Mas, enfim, é justamente inverter o pensamento. Se eu vou discutir, por exemplo, moradia no Brasil, num país que a maior parte da população negra mora em favelas ou moradias indignas, então discutir moradia também é discutir raça. Num país que, infelizmente, tem um alto índice de violência contra a mulher, e muitas vezes as mulheres ficam no relacionamento porque elas não têm para onde ir, discutir moradia também é discutir a situação da mulher. Então, não é específico, é estrutura. Se eu vou pensar uma política, não sei, de imposto, as mulheres negras são as que mais sentem o peso proporcionalmente do imposto no Brasil. A população pobre é a que acaba mais sentindo o peso dos impostos. Então, discutir isso é discutir classe, discutir raça, discutir gênero. Se há algo chamado divisão sexual do trabalho na nossa sociedade, que se impõe que mulheres têm que fazer determinados tipos de trabalho, mulheres que são as responsáveis por cuidar da casa, as mulheres são responsáveis pelo cuidado. Na hora que eu for discutir uma política previdenciária, eu preciso levar isso em consideração. Isso também é discutir gênero. Então, a gente às vezes acha que discutir gênero é discutir especificamente só na Secretaria de Mulheres. Não, é discutir na Secretaria da Fazenda, da Habitação, do Meio Ambiente, como que a mudança climática está afetando a vida das mulheres nas comunidades ribeirinhas. Elas estão perdendo o sustento delas. Como que isso vai afetar a vida delas e vai deixar as filhas delas vulneráveis, muitas vezes, à violência sexual? Então, discutir mudança climática, meio ambiente, é discutir a questão das mulheres também. Acho que é esse olhar que muitas vezes falta para as pessoas, que a gente está discutindo um projeto. A gente não está discutindo a questão negra isolada, a questão da mulher isolada, porque essas questões não são isoladas.
elas estão agindo em todas as outras esferas. E isso é um potencial teórico que eu aprendi com intelectuais brasileiras e latinas. A Lorena Cabinal, pensando no feminismo comunitário na Guatemala, pensando na questão de gênero aliada à questão do meio ambiente, das mudanças climáticas, do capitalismo. E no Brasil, as mulheres quilombolas, o movimento de mulheres, pensando toda essa questão da ecologia junto com todas as outras demandas. E a gente tem um potencial riquíssimo que a gente precisa até como brasileiro conhecer. E para terminar mesmo, dar um exemplo que não se sintam... Eu não gosto dessa militância arrogante, né? De, não sabe disso. Eu também tive que aprender um monte de coisa. Tudo isso que eu estou falando aqui, não é porque eu sou negra que eu tive que estudar também. Ser negro não é saber. Ou ser mulher também. A gente tem que estudar. Porque a gente é ensinado a reproduzir. E eu lembro que eu estava em Belém, em 2015. Amo Belém. Estava lá, acho que pela primeira vez, participando de um evento na Federal do Pará. E aí... não sei o quê, estou muito feliz de estar aqui no Norte, porque o Norte, você fala do Norte, não sei o quê, porque o Norte. Num dado momento, a minha companheira de mesa, que era de Belém, me interrompeu, na frente de todo mundo, e falou: olha só, Jamila, você está falando que você é do Norte? Você está falando aqui do Norte? Que Norte você está falando? Você está falando daqui do Pará? Você está falando de Manaus? Você está falando de Roraima? Você está falando do Acre? De onde você está falando? Eu parei, olhei para ela assim. E quando eu pergunto de onde você vem, você diz que vem de São Paulo. Mesmo você vindo do Sudeste. Você não se marca como sudestina e me marca como do Norte. Mesmo você sendo sudestina, não é mesmo? Eu parei assim, em choque, olhei pra ela, e eu sou leonina, lógico que eu odiei tomar aquele choque na frente de todo mundo. Eu falei, gente, meu rosto queimou, eu falei, nossa. Essa primeira reação é tomar um choque. Eu poderia ter dito, eu não tenho preconceito regional, minha tataravó do Norte, podia, né? Mas eu não fiz isso, eu assumi a minha ignorância, porque muitas vezes a gente está mais preocupado com a nossa imagem do que com o incômodo que a gente causa no outro. E falei, é mesmo, o que eu tô falando? Não sei nada, você tem toda a razão. Realmente, eu não sei nada, peço desculpas, eu preciso aprender. De fato, eu tenho uma visão muito sudestina do mundo, do Brasil. Realmente o Sudeste se acha no Brasil, de fato. Você tem toda a razão. Eu preciso estudar sobre. E aí o que eu fiz? Eu fui mesmo. E aí eu voltei várias vezes a Belém, eu fui encontrar o movimento de mulheres negras de Belém, as mulheres negras amazônicas, aí eu fui ter contato com os povos indígenas. E aí eu comecei a marcar lançamento fora do circuito Sudeste, que é tipo Rio-São Paulo, né? Ninguém considera o Espírito Santo. Nossa, por aí. É verdade. Fica ali. Sudeste é Rio-São Paulo, né? E aí eu falei, bom, fiz um post no meu Instagram, quer levar o lançamento da coleção para a sua cidade, vamos embora, não sei o quê. E aí eu fiz lançamento no Acre, aí eu voltei para Belém, aí fiz lançamento no Piauí, no Maranhão, fui para o Rio Grande do Norte, não só para a capital Natal, para o interior, também para Mossoró, para uma cidade chamada Apodi. E aí eu fui andar pelo Brasil. E foi tão incrível, eu aprendi tanto, eu era tão ignorante de Brasil. A gente sabe, muita gente acha que o Nordeste é a Bahia. E mesmo assim, Salvador, não o interior da Bahia. Então, o sudestino, ele acha que está indo pro Nordeste, para Salvador, passar o carnaval em Salvador. E a gente não sabe. E aí eu fui. Nossa, eu aprendi tanto no Maranhão, que o reggae é super popular. Que São Luís tem o único museu do reggae fora da Jamaica. Que tem o Bumba Meu Boi, com uma festa super tradicional. E aí no Piauí, a gente foi no Delta do Piauí, que é a terceira maior delta do mundo. E aí você vai, tudo bem que Maranhão quer pegar para si o Delta, mas os piauienses dizem que são deles. E aí tem tanta uma cultura que eu falei, gente, como eu enriqueci como ser humano e como pensadora também. E aí eu comecei a convidar pessoas para escrever na coleção, conheci as pessoas. Porque se você fica só em São Paulo, você vai chamar gente de São Paulo. Então, que coleção é essa que se diz plural, que não pensa a pluralidade do seu país? Então, eu fiz a minha autocrítica. Então, todos nós temos que fazer essa autocrítica. E olha que eu já era uma pessoa razoavelmente conhecida, mas eu fiz a autocrítica e falei, é verdade, preciso aprender. Então, todos nós podemos aprender.
E é muito importante que a gente aprenda mais sobre o nosso país, inclusive. Sobre toda essa dimensão que é cultural brasileira. E quanto que isso enriquece a nossa visão de mundo e torna a gente não só um escritor melhor, um professor melhor, um ser humano melhor. Ao aprender a ver as diferenças como potências, não como algo que divide, a ver as diferenças como algo positivo, a parar de ter uma visão impositiva do mundo, porque a gente acha que só o que a gente pensa é certo, só os autores que a gente lê, e se critica os nossos autores, a gente trata eles como se fossem deuses. Não, são autores, têm limites de análise, qual que é o problema? E a gente começa a compreender toda essa riqueza e a colocar no nosso trabalho e trazer para a nossa vida, e a gente vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas quando a gente vai quebrando essas barreiras, e a gente vai ver que a gente tem muito mais coisa que nos une do que nos separa. E dentro do Brasil, a gente precisa fazer esse exercício também, lá dentro. Eu tenho certeza que quem vem de São Paulo vem de um outro lugar do que quem vem do interior do Piauí, ou de quem vem propriamente do interior de São Paulo. A família da minha materna é do interior de São Paulo. O que a gente falava lá? Os caipira, né? Como se acha da capital, de fato.